as melhores são as melhores possíveis, né? Como disse Pedro, bom estarmos aqui, né? Bom estarmos aqui, por esse momento todo especial. Que Deus seja louvado também pela sua presença. Me esqueci o seu nome, Edilson. É que eu fiquei com Ed na cabeça, mas ia ficar muito íntimo, né? Não sei se era Edmilson, Edilson. Edilson, nossa irmã Ivete. Ali é Sara, irmã? É prima. Prima, ok. Deus abençoe também, Sara. E eu convido a todos a abrirem suas Bíblias em 1 Coríntios capítulo 2. Nós vamos ler alguns versos, em especial o verso 9. 1 Coríntios capítulo 2. E nesse momento, eu peço a você que, assim como estamos, você gentilmente feche seus olhos com a palavra de oração. Querido Deus, bom eterno Pai, nós te louvamos, Senhor, por essa maravilhosa oportunidade, com liberdade religiosa e saúde suficiente para erguer a nossa voz a Ti e louvar o Teu santo nome. Cada um de nós chegou aqui com as nossas necessidades e nós as depomos diante do Teu altar. Sobretudo, Senhor, glorificamos o Teu nome, porque sabemos que a fé está no céu. E te pedimos, Senhor, que o Senhor acompanhe a Tua filha, a Tua serva Manu, todos os dias da sua vida, até que o Senhor volte para nos buscar como Teu povo reunido. Abençoe-nos mais uma vez agora, ao abrirmos a Tua palavra. Que o mesmo Santo Espírito que inspirou os apóstolos e profetas fale ao nosso coração através das Escrituras. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, a cidade de Coríntios era uma cidade cosmopolita, ela ficava no Istmo, que era um pedacinho de terra, talvez tipo Arraial do Cabo, só que ele ligava a península ali do Peloponeso à Grécia continental, ou seja, ela fazia a ponte entre duas grandes cidades da antiguidade, Esparta e Atenas. Esparta era conhecido pela sua rigidez, pela sua habilidade militar. Atenas era conhecido pela filosofia, né, seus templos, e no meio estava Corinto. Corinto era uma cidade comercial, portuária, e ela abrigava tudo do mundo inteiro. Logo, era uma cidade multicultural, uma sociedade multicultural. E quando existe uma cidade multicultural, obviamente vai ter choque de culturas. Quando eu era pequeno, a gente tinha uma linha básica. Nasce, cresce, reproduz e morre, todo mundo mais ou menos seguiu o mesmo caminho. Hoje, nós estamos numa sociedade muito multicultural, onde cada um tem o seu caminho. E às vezes esses caminhos parecem, em vez de convergir, eles parecem se contradizer e até se confrontar. Então, nesse sentido, a sociedade de Corinto não era tão diferente da nossa, com muitos atrativos para quem quer que fosse. E ali Paulo tinha uma igreja. Paulo já tinha escrito uma carta aos Coríntios, talvez uma segunda, e essa chegou para nós hoje. O fato é que alguns em Corinto, naturalmente influenciados pela filosofia grega, apesar de Paulo ser o maior escritor do Novo Testamento, questionavam muito a oratória de Paulo. E é estranho pensar, então se eu fosse lá, ele já me ia apedrejar, né? Porque se rejeitaram a Paulo, né? É bem verdade até que existe uma palavra grega que Paulo reclama que os coríntios o chamaram assim. É a palavra que soa bem parecido com o português, que é a palavra idiotez do grego, então é muito parecido com o sentido em português. Então fala, nossa, mas que situação difícil, né? Eles falavam que Paulo escrevia muito bem, mas ele não era tão bom no oratório. Então no capítulo 2, que é o capítulo escolhido, Paulo ele começa a fazer aqui uma espécie de defesa, dizendo que ele não chegou aos coríntios com a linguagem desse mundo, ou com a ciência desse século, ou com os costumes da sociedade, ou ele não era perito na filosofia, mas ele não precisava disso, porque ele chegou com o Espírito Santo e poder. E é isso que fez a diferença na vida dos coríntios. Eles precisavam se lembrar disso. Eles precisavam se lembrar que toda a ciência e a cultura do mundo, por mais que possa ajudar em muitas áreas, elas não resolvem o maior de todos os problemas, que é o coração humano.
durante o fim do século XIX, o início do século XX, o mundo viveu algo que foi chamado de Belle Époque, é uma expressão francesa que dizia que era a bela época, porque estavam descobrindo o telégrafo, ou seja, mandavam em instantes uma mensagem dos Estados Unidos para a Europa, da Europa para o Brasil, instantes, as comunicações. Estavam começando ali o avião, os transatlânticos atravessavam, navegavam, na verdade, todos os oceanos, a ferrovia, enfim, era uma época em que se pensava que a ciência por si só ia trazer tantos benefícios à humanidade que a humanidade viveria em paz. Mas aí veio a Primeira Guerra e a Segunda, que na interpretação histórica, na verdade, não são duas guerras, é uma mesma guerra, porque são os mesmos exércitos lutando contra si, mas com uma pausa no meio, uma treva no meio. E a partir de então a gente vê até uma mudança muito grande nas artes. Por exemplo, as artes clássicas, quando pintava um ser humano, você via os traços ali muito bem definidos, ou paisagens muito bem definidos. Mas após a Segunda Guerra, a arte moderna é uma arte em desconstrução. A menos que você tenha estudado muito, você não consegue perceber e entender o que aquele artista está querendo dizer com aquela pintura, ou escultura, ou arte plástica, né? Porque o ser humano entrou num período caótico na vida pós-moderna, porque ele depositou a fé na ciência do mundo, achando que a ciência ia resolver todos os problemas do mundo, e de fato resolveu um monte. Se a ciência não tivesse avançado enquanto avançou, nós estaríamos em piores problemas hoje. Por exemplo, a gripe espanhola matou muito mais do que o Covid tem matado hoje, não diminuindo as perdas para as pessoas que tiveram uma perda, mas lembrando que como a ciência avançou, nós sabemos qual é a causa, então fica mais fácil da gente estabelecer um tratamento ou uma tentativa de proteção. Outra coisa é que muitas coisas pararam, mas a gente já tinha internet, a gente só teve que aprender a usá-la melhor. É bem verdade que hoje a banda brasileira não comporta mais aquilo que é usado, mas a gente já criou isso. Isso não teria o que fazer no passado. Ela resolveu muitas coisas sim. Só que ela não resolveu uma coisa: a ganância humana, o egoísmo humano. Ela não resolveu um problema humano. Hoje, nós não éramos para ter problema de fome, porque enquanto alguns têm pouco, em alguns filmes a gente vê certas sociedades fazem guerra de comida, por exemplo. Então nós ampliamos os negócios, a gente ampliou a renda, por exemplo, o ouro, quem investiu no ouro, o ouro só no ano 2020 ele teve uma valorização de 40%. O problema é que para você comprar uma barra de ouro, que é no mínimo 250 gramas, você tem que investir 83 mil e alguma coisa. Então, ou seja, para quem está lá em cima, continua, e quem está aqui embaixo. Então, o grande problema não é falta de comida, nem falta de riqueza, o problema está na distribuição. Mas antes que me acusem de fazer um discurso político, vocês estão querendo chamar a atenção para o fato que a nossa sociedade é desigual. E não importa o quanto avance o conhecimento e a cultura, o maior problema do ser humano não está aqui. Aqui nós somos muito capazes. O problema está onde? Aqui, no coração. E só tem um que é capaz de mudar o coração humano, que é Jesus Cristo. E é por isso que nós estamos aqui. Então, aqui em Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 2, a partir do 6, o apóstolo Paulo, ele nos escreve: entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, falando daqueles que já têm fé cristã há algum tempo. Não, porém, a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu,
porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que amam. Paulo, então, ele diz que, por mais que a ciência avance, ela não conseguiu descobrir o mistério de Deus que foi revelado. Que mistério é esse que foi revelado? O mistério é que Deus amava tanto o ser humano que preferiu morrer do que viver sem ele. O mistério é como o Deus Todo-Poderoso e Infinito se fez carne e habitou entre nós. Como toda a divindade, né? Paulo diz que em Cristo habita a plenitude da divindade. Jesus era um judeu provavelmente de 1,65 m. Como é que caberia a plenitude da divindade naquele homem ou naquele bebê? Mas ali habitava toda a plenitude da divindade. Ali era um mistério. E esse plano, segundo Paulo, foi escrito desde os dias da eternidade, ou seja, o pecado, embora seja um invasor, ele não pegou a Deus de surpresa, muito pelo contrário, Cristo proveu a favor da humanidade o sacrifício para o perdão dos pecados. Por isso que ele fala que nunca ninguém tinha escutado, ou visto, ou sequer pensado, imaginado uma coisa parecida. Quando ele fala do coração, aquilo que ele fala do coração é o que para nós seria a mente, ou seja, a sede dos pensamentos e da vontade. Nunca ninguém imaginaria, sobretudo naquele mundo greco-romano, ali perto de Corinto estava o Monte Olimpo. E os deuses não desciam de lá. Eles só desciam de lá para literalmente atormentar a humanidade, brincar com a humanidade. A humanidade era o teatro de brincadeira dos deuses. Ou seja, nunca se imaginou que o Criador do universo viesse dar a vida pela criatura, mas foi isso exatamente que aconteceu. E ele fala, por isso que nunca nenhum ser humano seria capaz de pensar. Paulo chega a argumentar o seguinte: olha, a gente nunca viu ninguém dando a vida por ninguém. Talvez por alguém justo, alguém, quem sabe, ouse, quem sabe uma mãe pelo seu filho, né? Alguma coisa assim. Mas alguém dá a vida por um criminoso que cometeu um crime contra a sua própria família, quem faria isso? Isso nunca jamais subiu em coração humano. Paulo está falando aqui do mistério do amor de Deus, do mistério da salvação. Quando ele falou que ninguém viu, até pensei em trazer um meme aqui, mas talvez o pessoal se chocar, né? Aquele meme do Leonardo DiCaprio, né? Nunca ninguém viu, aí chega João, mas João viu, né? A Bíblia diz lá em Apocalipse que João viu. João, ele teve a oportunidade, o último apóstolo vivo, de ver a cidade santa e escrever para nós. E ele escreve coisas assim indescritíveis. O próprio apóstolo Paulo, ele teve dificuldade de escrever quando ele fala: eu fui ao terceiro céu, como eu fui, eu não sei que eu fui, há 14 anos atrás, ele começa a escrever. Só que ele não consegue expressar aquilo que ele sentiu. Porque, embora João consiga descrever, até com muitos detalhes, a cidade santa, né? Onde tem pérola, onde tem cada pérola, onde está o nome, onde tem porta, onde tem rio, como é que... Mas ele não consegue descrever a sensação. Não sei você, mas às vezes eu vejo algum filme assim, europeu, americano, eu vejo, tipo assim, uma família acampando num parque nacional. Fala, nossa, que maneiro. Imagina se eu vou acampar e durmo num parque da Tijuca. Não me acham um dente depois, né? Então a gente não consegue imaginar por completo uma existência sem problemas. A gente está num mundo onde é muito difícil ter as coisas, e quando você as tem, é difícil permanecer com elas. Seja um celular, um relógio, um carro, você junta as coisas. Mas, por isso Jesus falou, né? Se a gente junta dinheiro aqui, aqui o ladrão rouba, aqui o tempo corrói, as coisas aqui passam. É por isso que o apóstolo Paulo está dizendo, olha, nenhum de nós viu, pensou, viu aquilo que Deus tem preparado. Mas Ele tem algo preparado. E isso que está preparado não pode ser ganho por força, nem esforço, não no sentido que a gente não deva fazer boas obras, porque Efésios capítulo 2, verso 10, diz que Deus preparou as boas obras para que nós andássemos nelas. Mas
Está falando de um Deus que já pagou todo o preço, já pagou a passagem, eu só tenho que me dar o trabalho de embarcar e permanecer na embarcação. Nenhuma vida de boas obras de 30, 70 anos seria suficiente para comprar uma eternidade ao lado de Cristo e dos santos anjos na glória. Por isso ele nos oferece isso de graça. Dentro da temática do reino, existe um aparente contraste, uma tensão entre o reino da graça e o reino da glória. E muitas vezes os teólogos gostam de separar o reino da graça e o reino da glória, né? O reino da graça é esse reino que, graças a Deus, nós podemos experimentar aqui. O reino da graça é estar como Pedro, Tiago e João no meio da tempestade e Cristo no barco dormindo. Esse é o reino da graça. A tempestade continua, o mal continua no mundo, o Covid continua por aí, mas a gente tem a esperança de que passaremos por isso bem. Crendo que Cristo está ao nosso lado, Cristo está no barco, tudo vai muito bem. A gente crê nisso. E a gente também crê no estabelecimento do reino futuro, do reino da glória, quando a Jerusalém desce, aquela cidade quadrada, de uma distância, um comprimento tão grande quanto a cidade de Rio a São Paulo, onde caberiam mais habitantes do que existe no planeta hoje. Mas, pastor, como é que vai caber tanta gente só do Rio a São Paulo? É simples. Do Rio a São Paulo não é habitado tanta gente assim. Você tem vários espaços vazios, não é isso? Se você vê essa cidade do Rio de Janeiro, que é isso, cabe 6 milhões de habitantes, imagina uma cidade que toda ela é habitada daqui até São Paulo e indo para Belo Horizonte voltando. É uma senhora cidade. Enfim, a gente não prega que vai ter 144 mil salvos e uma plaquinha depois, não há vagas. A Bíblia diz que, usando um provérbio popular, né, o céu é igual ao coração de mãe, né? Sempre cabe mais um. Mas o fato é que a gente não tem que olhar o reino como estando tão distante como nos contos infantis, porque o reino, ele começa aqui e agora, quando eu aceito a Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador e declaro. De sorte que Paulo fala, se vivermos, somos do Senhor. Se morrermos, somos do Senhor. Quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Porque essa morte que o mundo pode nos matar por infinitas possibilidades, e as pessoas têm sido, infelizmente, muito criativas por mal, nada disso pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Porque o ímpio morre, mas o crente descansa no Senhor, né? O crente descansa no Senhor. Vocês já conhecem aquele jargão que muitos pastores falaram, e é verdade. Se Jesus não tivesse falado, Lázaro sai para fora, só manda sair para fora, tinha saído muita gente para fora, porque a palavra do Senhor é poderosa. Mas a questão aqui que Paulo está falando é o seguinte: se eu tiver que escolher entre dois argumentos, entre a corrida e a carreira desse mundo, a sequência desse mundo que esse mundo apresenta, e a palavra do Senhor, e me entregar uma das duas, eu só posso, muitas vezes, só poder escolher uma ou outra. Paulo está falando, eu vou ficar com a palavra do Senhor. Eu não sei o que ele fará, nem como ele fará. Eu só sei que ele fará aquilo que é melhor para mim. Eu fico imaginando nos dias de Noé. Noé, constrói um barco. E o que é um barco, Senhor? Talvez nem existisse essa palavra quando Noé construiu aquele barco. Chover, a Bíblia diz que não tinha chovido até ali. Então Deus pediu algo impossível de acontecer. Assim como Deus ungiu Davi e Saul era o rei, ou assim como Deus mandou Moisés pisar e mandar o povo marchar sobre o mar, e o mar estava ali. Nem sempre Deus nos pede coisas fáceis, e diria mais, nem sempre Deus nos pede coisas lógicas, segundo a lógica desse mundo. Mas sempre que Deus nos pede uma coisa aparentemente ilógica ou impossível, Deus fará muito além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Por isso, Manu, continue confiando. Eu fico imaginando que, se não fosse aquele ônibus, né, nada disso teria acontecido. Então a gente não sabe os planos de Deus. Nós não sabemos. Só que eu sei uma coisa, e isso me basta. Eu sei quem é Deus. Eu não preciso saber tudo sobre Ele, nem tudo sobre o meu futuro, nem ter todas as respostas. Mas eu sei que Ele me ama. E sei que Ele é poderoso para fazer muito além daquilo que eu penso e peço. Por isso,
apesar de eu não conhecer os planos para mim, tal qual o GPS, toda vez que eu me desvio do caminho, Deus arranja uma maneira para me colocar de volta no seu caminho. E para eu que permito a ação de Deus na minha vida, é aquele discurso de Davi do Salmo 139 que diz: para onde eu fugirei da tua face? Se eu vou para o mar, o Senhor está no mar. Se eu vou para a montanha, o Senhor está na montanha. Se eu fico debaixo da cama, o Senhor está debaixo da cama. Nós não conseguimos fugir de Deus. E quando nós respondemos à voz de Deus, Deus encaminha todas as outras coisas. Por isso que, apesar de nenhum olho ter visto, nenhum ouvido ter ouvido, nem nenhum coração ou mente humana ter imaginado, eu aceito pela fé que os planos de Deus e que a salvação e o céu é o melhor de Deus para mim. Eu me entrego a essa salvação. Por isso, Manu, diante destas testemunhas, eu queria fazer aquelas perguntas da sua declaração de fé. Manu, você aceita toda a Bíblia como sendo a palavra inspirada de Deus? Aceita o ensino bíblico da Trindade, que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo? Aceita a morte de Jesus Cristo como sacrifício que perdoa e apaga os seus pecados, e você acredita que é salva pela graça mediante a fé? Aceita Jesus Cristo como seu único Salvador pessoal e Senhor da sua vida? Você decide deixar tudo aquilo que prejudica a sua saúde e cuidar do seu corpo como o templo do Espírito Santo? Você aceita pôr em prática todas as crenças e princípios bíblicos fundamentais que um cristão deve seguir? Aceita ser um fiel mordomo de Deus, usar a sua influência, os seus recursos, as suas habilidades para o reino de Deus? Você decide obedecer a todos os 10 mandamentos? Sim. É da sua vontade ser batizada como Cristo foi e também ser membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia? Você crê nos dons espirituais, inclusive que o dom de profecia é um dom da Igreja de Deus? Sim. Você crê e aceita que Jesus Cristo é seu intercessor no santuário celestial e que você pode ver uma vida de obediência através da fé nele? Sim. Você aceita ser uma discípula de Cristo e se dispõe a discipular outras pessoas, se preparando para a breve volta de Jesus? Sim. Amém. Que Deus seja louvado. Quantos aqui recebem Manu como membro aqui da nossa comunidade, membro aqui dessa igreja? Que Deus seja então louvado. Manu, vem aqui na frente, por favor. Nós vamos fazer aqui uma oração, em seguida nós vamos preparar para o batismo. Deus e Pai, nós louvamos o Teu nome, Senhor, pela decisão da Tua filha Manu de seguir os Teus caminhos, caminhos esses também ensinados pelos seus pais na sua casa. Amém. Te agradecemos porque sabemos que a palavra do Senhor está escrita no seu coração e que ela tem procurado ser uma fiel cristã e serva do Senhor. Amém. O Senhor conhece os seus caminhos e que ela seja frutífera, Senhor, no caminho também do Senhor. Amém. Cuida de nós. Nos abençoe, pedimos em nome de Jesus. Amém. Pastor, tem um videozinho curto lá, nem passa o Ainda me pergunto por que nunca desistiu. Sei que dou trabalho por demais, tantos afazeres deve esperar ocupar, mas de alguma forma me escolheu. Vês ainda algum
orgulho e nada mais. Pai, não sei se é justo me amar de um jeito assim. Tenho quase nada a oferecer. Que ainda existe tanto em mim. E com paciência vem me ensinar. Continuo acreditando em mim. Sou feito criança, canso de errar. Jamais se cansar de me amar. Se acabar, teu amor por mim não mudará. Se eu de novo errar, vem com paciência outra vez me ensinar. Paciência. Bom, pastor. Você está olhando para mim, eu posso... A gente poderia adiantar a segunda escolha, a que a gente ia cantar depois da meditação, Ok. antes da meditação, depois a gente faz a meditação, e assim Tá. só troca a ordem dos Ok. fatores e não altera o resultado. Então, Pamela, vamos louvar? A gente, a Pamela preparou um lindo louvor, está treinando desde 2018, não é isso, Pamela? 17, 17. Não. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só ti. Usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Salva-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só ti. Então,
personalizadas, vamos colocar lá como oposição para vídeo. Mas temos um vídeo que foi preparado. Ah, é? Mas os seus pais já chegaram? Eu estou preocupado, seus pais agora. Eu que estou preocupado, você vamos olhar. Ah, chegou ali. O pai foi estacionar. Ah, que bom. Ela estava preocupada e eu comecei a ficar preocupado também. Vamos ligar. Seja bem-vinda, amiga. Amém, amém. Nossa irmã Ivete, né? Isso. Amém. Abençoe. Amém. Glória a Deus. Vamos abrir nossas Bíblias então. Consegue me ouvir bem assim? Melhor que o microfone para a oração. Precisa? Peraí. Alguém precisa de Bíblia? Eu sei que esqueci. 1 Coríntios 2. Só se alguém quiser. Bom, ok. Ainda não me acostumei com isso, estou há 3 anos aqui. Gente, bom estar aqui mais uma vez com vocês. Mais um sábado ensolarado, chegando perto a primavera. Embora as condições não sejam as melhores, são as melhores possíveis, né? Como disse Pedro, bom estarmos aqui, né? Bom estarmos aqui para esse momento todo especial. Que Deus seja louvado também pela sua presença. Me esqueci o seu nome. Edilson. É que eu fiquei com Ed na cabeça, mas ia ficar muito íntimo, né? Não sei se era Edmilson, Edilson. Edilson, nossa irmã Ivete. Ali é Sara, irmã? É primo. Prima. Ok, Deus abençoe também, Sara. E eu convido a todos a abrirem suas Bíblias em 1 Coríntios capítulo 2. Nós vamos ler alguns versos, em especial o verso 9. 1 Coríntios capítulo 2. E nesse momento, eu peço a você que, assim como estamos, você gentilmente feche seus olhos com uma palavra de oração. Querido Deus, bom eterno Pai, nós te louvamos, Senhor, por essa maravilhosa oportunidade, com liberdade religiosa e saúde suficiente para erguer a nossa voz a Ti e louvar o Teu santo nome. Cada um de nós chegou aqui com as nossas necessidades e nós as depomos diante do Teu altar. Sobretudo, Senhor, glorificamos o Teu nome, porque sabemos que a fé está no céu. E te pedimos, Senhor, que o Senhor acompanhe a Tua filha, a Tua serva Manu, todos os dias da sua vida, até que o Senhor volte para nos buscar como Teu povo reunido. Abençoe-nos mais uma vez agora, ao abrirmos a Tua palavra. Que o mesmo Santo Espírito que inspirou os apóstolos e profetas fale ao nosso coração através das Escrituras. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, a cidade de Coríntios era uma cidade cosmopolita, ela ficava no Istmo, que era um pedacinho de terra, talvez tipo Arraial do Cabo, só que ele ligava a península ali do Peloponeso à Grécia continental, ou seja, ela fazia a ponte entre duas grandes cidades da antiguidade, Esparta e Atenas. Esparta era conhecido pela sua rigidez, pela sua habilidade militar. Atenas era conhecido pela filosofia, né, seus templos, e no meio estava Corinto. Corinto era uma cidade comercial, portuária, e ela abrigava tudo do mundo inteiro. Logo, era uma cidade multicultural, uma sociedade multicultural. E quando existe uma cidade multicultural, obviamente vai ter choque de culturas. Quando eu era pequeno, a gente tinha uma linha básica. Nasce, cresce, reproduz e morre, todo mundo mais ou menos seguia o mesmo caminho. Hoje, nós estamos numa sociedade muito multicultural, onde cada um tem o seu caminho. E às vezes esses caminhos parecem, em vez de convergir, eles parecem se contradizer e até se confrontar. Então, nesse sentido, a sociedade de Corinto não era tão diferente da nossa, com muitos atrativos para quem quer que fosse. E ali Paulo tinha uma igreja.
Paulo já tinha escrito uma carta aos Coríntios, talvez uma segunda, e essa chegou para nós hoje. O fato é que alguns em Corinto, naturalmente influenciados pela filosofia grega, apesar de Paulo ser o maior escritor do Novo Testamento, questionavam muito a oratória de Paulo. E é estranho pensar, então se eu fosse lá, eles já me apedrejar, né? Porque se rejeitaram a Paulo, né? É bem verdade até que existe uma palavra grega que Paulo reclama que os coríntios o chamaram assim. É a palavra que soa bem parecido com o português, que é a palavra idiotez do grego, que é muito parecido com o sentido do português. Então fala, nossa, mas que situação difícil, né? Eles falavam que Paulo escrevia muito bem, mas ele não era tão bom no oratório. Então no capítulo 2, que é o capítulo escolhido, Paulo ele começa a fazer aqui uma espécie de defesa, dizendo que ele não chegou aos coríntios com a linguagem desse mundo, ou com a ciência desse século, ou com os costumes da sociedade, ou ele não era perito na filosofia, mas ele não precisava disso, porque ele chegou com o Espírito Santo e poder. E é isso que fez a diferença na vida dos coríntios. Eles precisavam se lembrar disso. Eles precisavam se lembrar que toda a ciência e a cultura do mundo, por mais que possa ajudar em muitas áreas, elas não resolvem o maior de todos os problemas, que é o coração humano. Durante o fim do século XIX, o início do século XX, o mundo viveu algo que foi chamado de Belle Époque, uma expressão francesa que dizia que era a bela época, porque estavam descobrindo o telégrafo, ou seja, mandavam em instantes uma mensagem dos Estados Unidos para a Europa, da Europa para o Brasil, em instantes, as comunicações. Estavam começando ali o avião, os transatlânticos atravessavam, navegavam, na verdade, todos os oceanos, a ferrovia, enfim, era uma época em que se pensava que a ciência por si só ia trazer tantos benefícios à humanidade que a humanidade viveria em paz. Mas aí veio a Primeira Guerra e a Segunda, que na interpretação histórica, na verdade, não são duas guerras, é uma mesma guerra, porque são os mesmos exércitos lutando contra si, mas com uma pausa no meio, uma treva no meio. E a partir de então a gente vê até uma mudança muito grande nas artes. Por exemplo, as artes clássicas, quando pintava um ser humano, você via os traços ali muito bem definidos, ou paisagens muito bem definidos. Mas após a Segunda Guerra, a arte moderna é uma arte em desconstrução. A menos que você tenha estudado muito, você não consegue perceber e entender o que aquele artista está querendo dizer com aquela pintura, ou escultura, ou arte plástica, né? Porque o ser humano entrou num período caótico na vida pós-moderna, porque ele depositou a fé na ciência do mundo, achando que a ciência ia resolver todos os problemas do mundo, e de fato resolveu um monte. Se a ciência não tivesse avançado quanto avançou, nós estaríamos em piores problemas hoje. Por exemplo, a gripe espanhola matou muito mais do que o Covid tem matado hoje. Não diminuindo as perdas para as pessoas que tiveram uma perda, mas lembrando que como a ciência avançou, nós sabemos qual é a causa, então fica mais fácil da gente estabelecer um tratamento ou uma tentativa de proteção. Outra coisa é que muitas coisas pararam, mas a gente já tinha internet, a gente só teve que aprender a usá-la melhor. É bem verdade que hoje a banda brasileira não comporta mais aquilo que é usado, mas a gente já criou isso. Isso não teria o que fazer no passado. Ela resolveu muitas coisas sim. Só que ela não resolveu uma coisa: a ganância humana, o egoísmo humano. Ela não resolveu um problema humano. Hoje, nós não éramos para ter problema de fome, porque enquanto alguns têm pouco, em alguns filmes a gente vê certas sociedades fazem guerra de comida, por exemplo. Então nós ampliamos os negócios, a gente ampliou a renda, por exemplo, o ouro, quem investiu no ouro, o ouro só no ano 2020 ele teve uma valorização de 40%. O problema é que para você comprar uma barra de ouro, que é no mínimo 250 gramas, você tem que investir 83 mil e alguma coisa.
Então, ou seja, para quem está lá em cima, continua, e quem está aqui embaixo. Então, o grande problema não é falta de comida, nem falta de riqueza, o problema está na distribuição. Mas antes que me acusem de fazer um discurso político, vocês estão querendo chamar a atenção para o fato que a nossa sociedade é desigual. E não importa o quanto avance o conhecimento e a cultura, o maior problema do ser humano não está aqui. Aqui nós somos muito capazes. O problema está onde? Aqui, no coração. E só tem um que é capaz de mudar o coração humano, que é Jesus Cristo. E é por isso que nós estamos aqui. Então, aqui em Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 2, a partir do 6, o apóstolo Paulo, ele nos escreve: entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, falando daqueles que já têm fé cristã há algum tempo. Não, porém, a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que amam. Paulo, então, ele diz que, por mais que a ciência avance, ela não conseguiu descobrir o mistério de Deus que foi revelado. Que mistério é esse que foi revelado? O mistério é que Deus amava tanto o ser humano que preferiu morrer do que viver sem ele. O mistério é como o Deus Todo-Poderoso e Infinito se fez carne e habitou entre nós. Como toda a divindade, né? Paulo diz que em Cristo habita a plenitude da divindade. Jesus era um judeu provavelmente de 1,65 m. Como é que caberia a plenitude da divindade naquele homem ou naquele bebê? Mas ali habitava toda a plenitude da divindade. Ali era o mistério. E esse plano, segundo Paulo, foi escrito desde os dias da eternidade, ou seja, o pecado, embora seja um invasor, ele não pegou a Deus de surpresa, muito pelo contrário, Cristo proveu a favor da humanidade o sacrifício para perdão dos pecados. Por isso que ele fala que nunca ninguém tinha escutado, ou visto, ou sequer pensado e imaginado uma coisa parecida. Quando ele fala do coração, aquilo que ele fala do coração é o que para nós seria a mente, ou seja, a sede dos pensamentos e da vontade. Nunca ninguém imaginaria, sobretudo naquele mundo greco-romano, ali perto de Corinto estava o Monte Olimpo. E os deuses não desciam de lá. Eles só desciam de lá para literalmente atormentar a humanidade, brincar com a humanidade. A humanidade era o teatro de brincadeira dos deuses. Ou seja, nunca se imaginou que o Criador do universo viesse dar a vida pela criatura, mas foi isso exatamente que aconteceu. E ele fala, por isso que nunca nenhum ser humano seria capaz de pensar. Paulo chega a argumentar o seguinte: olha, a gente nunca viu ninguém dando a vida por ninguém. Talvez por alguém justo, alguém, quem sabe, ouso, quem sabe uma mãe para o seu filho, né? Alguma coisa assim. Mas alguém dá a vida por um criminoso que cometeu um crime contra a sua própria família, quem faria isso? Isso nunca jamais subiu em coração humano. Paulo está falando aqui do mistério do amor de Deus, do mistério da salvação. Quando ele falou que ninguém viu, até pensei em trazer um meme aqui, mas talvez o pessoal se chocar, né? Aquele meme do Leonardo DiCaprio, né? Nunca ninguém viu, aí chega João, mas João viu, né? A Bíblia diz lá em Apocalipse que João viu. João, ele teve a oportunidade, o último apóstolo vivo, de ver a cidade santa e escrever para nós. E ele escreve coisas assim indescritíveis. O próprio apóstolo Paulo, ele teve dificuldade de escrever quando ele fala: eu fui ao terceiro céu, como eu fui eu não sei que eu fui há 14 anos atrás. Ele começa a escrever. Só que ele não consegue expressar aquilo que ele sentiu.
Porque, embora João consiga descrever, até com muitos detalhes, a cidade santa, né? Onde tem pérola, onde tem cada pérola, onde está o nome, onde tem porta, onde tem rio, como é que... Mas ele não consegue descrever a sensação. Não sei você, mas às vezes eu vejo algum filme assim, europeu, americano, eu vejo, tipo assim, uma família acampando num parque nacional. Fala, nossa, que maneiro. Imagina se eu vou acampar e durmo num parque da Tijuca. Não me acham um dente depois. Né? Então a gente não consegue imaginar por completo uma existência sem problemas. A gente está num mundo onde é muito difícil ter as coisas, e quando você as tem, é difícil permanecer com elas. Seja um celular, um relógio, um carro, você junta as coisas. Mas por isso Jesus falou, né? Se a gente junta dinheiro aqui o ladrão rouba, que o tempo corrói, as coisas aqui passam. É por isso que o apóstolo Paulo está dizendo, olha, nenhum de nós viu, pensou, viu aquilo que Deus tem preparado. Mas Ele tem algo preparado. E isso que está preparado não pode ser ganho por força, nem esforço, não no sentido que a gente não deva fazer boas obras, porque Efésios capítulo 2, verso 10, diz que Deus preparou as boas obras para que nós andássemos nelas. Mas está falando de um Deus que já pagou todo o preço, já pagou a passagem, eu só tenho que me dar o trabalho de embarcar e permanecer na embarcação. Nenhuma vida de boas obras de 30, 70 anos seria suficiente para comprar uma eternidade ao lado de Cristo e dos santos anjos na glória. Por isso Ele nos oferece isso de graça. Dentro da temática do reino, existe um aparente contraste, uma tensão entre o reino da graça e o reino da glória. E muitas vezes os teólogos gostam de separar o reino da graça e o reino da glória, né? O reino da graça é esse reino que, graças a Deus, nós podemos experimentar aqui. O reino da graça é estar como Pedro, Tiago e João no meio da tempestade e Cristo no barco dormindo. Esse é o reino da graça. A tempestade continua, o mal continua no mundo, o Covid continua por aí, mas a gente tem a esperança de que passaremos por isso bem. Crendo que Cristo está ao nosso lado, Cristo está no barco, tudo vai muito bem. A gente crê nisso. E a gente também crê no estabelecimento do reino futuro, do reino da glória, quando a Jerusalém desce, aquela cidade quadrada, de uma distância, um comprimento tão grande quanto a cidade de Rio a São Paulo, onde caberiam mais habitantes do que existe no planeta hoje. Mas, pastor, como é que vai caber tanta gente só do Rio a São Paulo? É simples. Do Rio a São Paulo não é habitado tanta gente assim. Você tem vários espaços vazios, não é isso? Se você vê essa cidade do Rio de Janeiro, que é isso, cabe 6 milhões de habitantes, imagine uma cidade que toda ela é habitada daqui até São Paulo e indo até Belo Horizonte voltando. É uma senhora cidade. Enfim, a gente não prega que vai ter 144 mil salvos e uma plaquinha depois, não há vagas. A Bíblia diz que, usando um provérbio popular, né, o céu é igual ao coração de mãe, né? Sempre cabe mais um. Mas o fato é que a gente não tem que olhar o reino como estando tão distante como nos contos infantis, porque o reino, ele começa aqui e agora, quando eu aceito a Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador e declaro, de sorte que Paulo fala, se vivermos, somos do Senhor. Se morrermos, somos do Senhor. Quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Porque essa morte que o mundo pode nos matar por infinitas possibilidades, e as pessoas têm sido, infelizmente, muito criativas no mal, nada disso pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Porque o ímpio morre, mas o crente descansa no Senhor, né? O crente descansa no Senhor. Vocês já conhecem aquele jargão que muitos pastores falaram, e é verdade. Se Jesus não tivesse falado, Lázaro sai para fora, só manda sair para fora, tinha saído muita gente para fora, porque a palavra do Senhor é poderosa. Mas a questão aqui que Paulo está falando é o seguinte, se eu tiver que escolher entre dois argumentos, entre a corrida e a carreira desse mundo, a sequência desse mundo que esse mundo me apresenta,
e a palavra do Senhor e me entregar uma das duas, eu só posso, muitas vezes, só poder escolher uma ou outra, Paulo está falando, eu vou ficar com a palavra do Senhor. Eu não sei o que ele fará, nem como ele fará. Eu só sei que ele fará aquilo que é melhor para mim. Eu fico imaginando nos dias de Noé. Noé, constrói um barco. O que é um barco, Senhor? Talvez nem existisse essa palavra quando Noé construiu aquele barco. Chover, a Bíblia diz que não tinha chovido até ali. Então Deus pediu algo impossível de acontecer. Assim como Deus ungiu Davi e Saul era o rei, ou assim como Deus mandou Moisés pisar e mandar o povo marchar sobre o mar, e o mar estava ali. Nem sempre Deus nos pede coisas fáceis, e diria mais, nem sempre Deus nos pede coisas lógicas, segundo a lógica desse mundo. Mas sempre que Deus nos pede uma coisa aparentemente ilógica ou impossível, Deus fará muito além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Por isso, Manu, continue confiando. Eu fico imaginando que se não fosse aquele ônibus, né, nada disso teria acontecido. Então a gente não sabe os planos de Deus. Nós não sabemos. Só que eu sei uma coisa, e isso me basta. Eu sei quem é Deus. Eu não preciso saber tudo sobre Ele, nem tudo sobre o futuro, nem ter todas as respostas. Mas eu sei que Ele me ama. E sei que Ele é poderoso para fazer muito além daquilo que eu penso e peço. Por isso, apesar de eu não conhecer os planos para mim, tal qual o GPS, toda vez que eu me desvio do caminho, Deus arranja uma maneira para me colocar de volta no seu caminho. E para eu que permito a ação de Deus na minha vida, é aquele discurso de Davi do Salmo 139 que diz: para onde eu fugirei da tua face? Se eu vou para o mar, o Senhor está no mar. Se eu vou para a montanha, o Senhor está na montanha. Se eu fico debaixo da cama, o Senhor está debaixo da cama. Nós não conseguimos fugir de Deus. E quando nós respondemos à voz de Deus, Deus encaminha todas as outras coisas. Por isso que, apesar de nenhum olho ter visto, nenhum ouvido ter ouvido, nenhum coração ou mente humana ter imaginado, eu aceito, pela fé, que os planos de Deus e que a salvação e o céu é o melhor de Deus para mim. E eu me entrego a essa salvação. Por isso, Manu, diante destas testemunhas, eu queria fazer aquelas perguntas da sua declaração de fé. Manu, você aceita toda a Bíblia como sendo a palavra inspirada de Deus? Aceita o ensino bíblico da Trindade, que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo? Aceita a morte de Jesus Cristo como sacrifício que perdoa e apaga os seus pecados, e você acredita que é salva pela graça mediante a fé? Aceita Jesus Cristo como seu único Salvador pessoal e Senhor da sua vida? Você decide deixar tudo aquilo que prejudica a sua saúde, cuidar do seu corpo como templo do Espírito Santo? Você aceita pôr em prática todas as crenças e princípios bíblicos fundamentais que um cristão deve seguir? Aceita ser um fiel mordomo de Deus, usar a sua influência, os seus recursos, as suas habilidades para o reino de Deus? Você decide obedecer a todos os 10 mandamentos? Sim. É da sua vontade ser batizada como Cristo foi e também ser membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia? Você crê nos dons espirituais, inclusive que o dom de profecia é um dom da Igreja de Deus? Sim. Você crê e aceita que Jesus Cristo é seu intercessor no santuário celestial e que você pode ver uma vida de obediência através da fé nele? Sim. Você aceita ser uma discípula de Cristo e se dispõe a discipular outras pessoas, se preparando para a breve volta de Jesus? Sim. Amém. Que Deus seja louvado. Quantos aqui recebem Manu como membro aqui da nossa comunidade, membro aqui dessa igreja?
Que Deus seja então louvado. Mano, vem aqui na frente, por favor. Nós vamos fazer aqui uma oração. Em seguida, nós vamos preparar para o batismo. Deus e Pai, nós louvamos o Teu nome, Senhor, pela decisão da Tua filha Manu de seguir os Teus caminhos esses também ensinados pelos seus pais na sua casa. Te agradecemos porque sabemos que a palavra do Senhor está escrita no seu coração e que ela tem procurado ser uma fiel cristã e serva do Senhor. O Senhor conhece os seus caminhos e que ela seja frutífera, Senhor, no caminho também do Senhor. Cuida de nós. Nos abençoe, pedimos em nome de Jesus. Amém. Senhor nosso Deus e Pai, Tu conheces o coração da Tua filha Manu, sabe de toda a sua história, dos seus risos, das suas lágrimas, e a Tua palavra diz que coleta todas no Senhor. Também sabemos, Senhor, que o Senhor também tem transformado o pranto em alegria. E nós cremos, Senhor, que o Senhor tem cuidado a Tua filha, a Tua serva, muito além do que ela jamais pediu, Senhor. Por isso, Pai, para que o seu nome seja confirmado no livro da vida do Cordeiro, para perdão dos seus pecados, como é da vontade da Manu, e também para cumprir a vontade do Mestre que ordenou a batizar. Eu, como ministro do Evangelho, a batizo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Pelo batismo da Manu. Tem aqui. Esse foi o batismo da primavera. Vou colocar na Manu e queremos cumprimentar e entregar esse kit. São os seus primeiros passos. Você já é uma cristã, mas agora como nossa irmã aqui da Igreja Adventista, você tem muita orientação, tá bom? Mais uma vez, parabéns. Obrigada. Manu, querida, pode contar. Esperar, né? Os pais esperança, que pelo menos ensino para você, né, representando que nós somos, né, o sal da terra. Mateus 5,13. Vós sois o sal da terra, olha se o sal vier a ser insípido, como lhe estará o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora e ser pisado pelos homens. Então, você entrega as lembrancinhas, as pessoas. Acabou? Você quer também? Tá, legal. Manu tem que voltar aqui. De novo. Parabéns, seus pais de esperança. Eu também essa lembrança.